Boa tarde, Jesus. Meu boa tarde. Pai querido e Pai amado, dessa hora eu vou entrar na sua poderosa presença. Pai, obrigado pelo Senhor me acordar. Obrigado pelo meu café, pelo almoço, pela janta, pelo lanche. Pai, obrigado pelos meus filhos que estão perfeitos. Está com saúde, proteção, Senhor. Obrigado pelos meus netos, que está tudo perfeito. Obrigado pelos consolantes, que está tudo da paz de Deus. E obrigado pelos meus bons irmãos de luz que estão aqui comigo. E o Senhor, obrigado, Jesus. Oh, Jesus, como o Senhor é tão bonito, tão lindo, tão puro da minha vida. Eu sou o Senhor, não sou ninguém. Hoje eu sou só essa mulher porque eu devo ao Senhor. Foi o Senhor que me fez. A saúde e a proteção, o livramento de todos os anjos do céu, o Espírito Santo. Que o Senhor venha curar cada um que estiver enfermo aqui nessa terra. Que o Senhor venha curar aqueles que estão nos hospitais. Aqueles que acabou de perder seus entes queridos, que o Senhor trazer a força, a coragem, a saúde e a proteção para eles. Todos, meu Pai, eu peço, em nome do Senhor, em nome do Espírito Santo, em nome dos anjos do céu e o nome de meus bons irmãos de luz. Lembrando, Jesus, a gente tem que clamar o Senhor, falar, conversar com o Senhor ficar mais perto da gente. Porque quando reza, os mal espanta. Então Jesus, ele entra junto com nós e segura nas nossas mãos. Ele não solta por nada nesse mundo. Porque quando Deus segura na nossa mão, ele levanta e ele protege, livra de todos os perigos, de assalto, roubo e acidente. Eu só tenho gratidão pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Pela minha casa, pela minha vida, tudo que eu tenho, eu devo ao Senhor. Porque foi o Senhor que me deu. Mesmo eu suando, trabalhando, mas foi o Senhor que me deu. Porque se a gente não suar, não trabalhar, não vai ter nada. A gente só tem as coisas quando trabalha, quando fala com o Senhor. O que é que a gente quer comprar? Fala com Jesus, porque o Senhor, ele dá para seus filhos tudo que quer. Tudo que quiser em cima dessa terra. De coisas boas, de bênção, de vitória, da paz, da esperança, saúde e a proteção que o Senhor dá para todos da gente. Que dá para eu, dá pelos outros irmãos, seus filhos, aqui em cima dessa terra. Eu vou dar meu boa tarde para aqueles que estão em casa. Meu boa tarde àqueles que estão em casa. Boa tarde àqueles que estão no trabalho, porque tem milhões de gente que trabalha hoje. Boa tarde àqueles que estão no leito do hospital. Boa tarde àqueles grandes do nosso Brasil, nossas mulheres queridas, os homens queridos do nosso Brasil, as rainhas, princesas, porque todas as mulheres, ela é a rainha e a princesa. Tem os homens também que é desse jeito. É grande, um paizão, um grande homem aqui nessa terra, que Jesus fez, o homem e a mulher. E outra, a gente tem que ter orgulho de ser sua filha, Jesus. Porque eu tenho orgulho de ser sua filha, de estar com o Senhor, mas também do outro lado tem milhões de gente que é sua filha, tem orgulho do Senhor. Tá entendendo, gente?
Então, converse com Deus. Converse. Boa tarde àqueles que também pegou o feriadão. Foi passear, né? Foi tomar um banho de praia, né? E Deus abençoe vocês na pista. Mas se beber, não dirige, por favor. Dorme em algum lugar, em algum parente, mas não dirige bebendo. Para não acontecer o pior na pista, com seus irmãos que está dirigindo ali. Dirige por você pelos outros que estão na pista. Porque quando a gente dirige direitinho, tudo na paz de Deus, e reze antes de sair de casa, reze quando chegar, agradece a Deus que você foi e voltou, tudo na paz de Deus. Então, quando a gente clama por Deus, Deus é nós, Ele socorre nós é válido. Tá entendendo? Não é porque teve um feriadão que teve que tomar todas da prateleira, dos bar e sair aí com o carrão fazendo mal para os outros e morrendo. Matando e morrendo. E não é por aí. Vocês têm que ter ordem. Use a cabeça, primeiro ore a Deus, reze para Deus lhe dar o feriado na paz de Deus. Sem fazer mal para o outro, nem recebendo mal. Quando a gente clama a Jesus, Jesus está junto da gente. E não acontece nada de ruim, acontece tudo de bom. Porque nosso Pai, nós estamos primeiro rezando, né, pedindo a Ele, então Ele vem dar a bênção para nós todos aqui nessa terra. Por quê? Porque, tem milhões de gente essa hora nos hospitais, no UTI. Minuto, segundo entra cada um nos hospitais, de acidente, de doença espiritual, física, tá entendendo, gente? Depressão, ansiedade, dor de cabeça, dor na boca do estômago. Você tá entendendo, gente? Quantos a essa hora fez cirurgia e tá fazendo cirurgia? Milhões de gente. Então, quando você for fazer uma cirurgia, primeiro reze com Deus. Fala, Jesus, eu vou fazer essa cirurgia e eu quero que o Senhor use os métodos que vai fazer a cirurgia e o Senhor faça por ele. E Jesus vai fazer. Porque quando a gente fala com Deus, ele vem e traz a resposta para nós. Ele traz a resposta. Nós não fica sem falar com Deus, não, gente. Olha, a palavra que nós tem que abrir a boca para as coisas boas, para falar com Deus, para falar com os anjos do céu, o Espírito Santo e os irmãos de luz. Vocês não falam com seu marido, mulher, esposa, pai, mãe, filho? Oi, linda, oi, lindo. Como vai ser o dia? Bom dia, tudo bem? Tá tudo beleza? Então, fale com Deus também desse jeito. Fale com Jesus. Jesus, Pai, bença, Pai, bença, Pai. Ele vai falar o quê? Deus abençoe minha filha e Deus abençoe meu filho. Pai, me dê um dia bom hoje, viu, Pai? Me dê uma boa noite, que o Senhor fique comigo nessa caminhada aqui nessa terra, me livrando de todos os perigos, dos espinhos, das pedras que estão no nosso caminho. Aí você vai dizer isso para Jesus e Ele vai lhe escutar e vai trazer todas as vitórias, todas as bênçãos do céu sobre nós. Não vai jogar a toalha. Por mais que a vida da gente aqui seja devagar, seja lenta, mas quem tem fé em Deus tem tudo.
Quem tem fé em Jesus, ele tem tudo, gente. Ah, porque você perdeu o ente querido, o esposo, a mãe, o pai, o parente, o filho. E aí você vai clamar a Deus. Olha, gente, eu tenho hoje uma coisa para falar para vocês, que eu tô pela aqui. Sabe por quê? Uma bendita, uma mulher, perdeu o marido. Ontem, talvez ontem. Ele já estava despachado dos médicos. Não tinha mais jeito. E ela, o filho dela que mandou o álbum para mim. Ele falando que tinha que rezar pro pai dele, mas o pai dele estava despachado. O médico disse que não tinha mais cura não. Estava passado. E aí veio a falecer ontem mesmo. Ontem enterrou ontem. E vocês querem saber a verdade, que eu acho que quando chegou ontem na minhas mãos, ele já tinha falecido. O filho dele pedindo reza ao Tote, mas o Tote mesmo ele faleceu. Não deu jeito. Estava bem passado. E vocês querem saber a verdade? Que a esposa, mas o filho do maior, viu? Falou com Deus uma coisa que nem brincando não faria isso. Ninguém dessa terra, eu acho. E aquele filho, quando ele me deu a notícia, ele falou para mim, a mãe dele, e ele é crente. Aí falou, ela befamou a imagem de Jesus. Ela tá igual lixo, pior que ter lixo quando a gente joga no banheiro. Tira lixo do banheiro, da cozinha e joga no lixo. Sabe por quê? Porque ela falou, befamou Jesus, falando que ela é crente, todo mundo lá, disse que orava para o homem não morrer. Mas se o homem já estava passado, não tinha como. E ela disse que no meio de todo mundo que Jesus não existia. Por que que Deus levou ele? E se ela pediu a Deus para curar ele, e por que que Deus levou e não escutou ela? Então Deus não existia. Falou desse jeito. Ó, Pai, Filho e Espírito Santo também. Não sou eu que estou falando. Foi o que o filho me falou e depois ela. Teve a coragem de me falar isso. Gente do céu. Eu perdi a noite de sono. Perdi a noite de sono, gente. Tô besta. Eu tô boba de ver a mulher, o filho, falar isso com Jesus Cristo, nosso Salvador. Todo mundo que estava ali escutou. Todo mundo. Que estava no Verói, no enterro. Ela gritou de boca alta que Jesus não existia na vida dela. Por que não curou ele? Por que que Deus levou ele? Todo mundo pegou a se benzer e a rezar, porque ali tinha um ser que, igual o Judas da Semana Santa, igual o Judas que pegou Nosso Senhor, judiou. Então estava aquela mulher ali, falando que era pastor e tudo, o acredito, e falando isso com Jesus. Então ela estava junto, pior que ter o Judas da Semana Santa. Porque foi o que ela gritou. Então todo mundo que estava ali parou e rezou. Porque ela estava pior que ter o Judas da Semana Santa com Jesus.
Ali naquela hora, se Deus descesse, ela pegava Deus e arrebentava. Gente, a gente já pensa que já viu de tudo. Não viu, não. Eu tô passada. Eu. Porque Deus é tudo na nossa vida. Ela só tá viva por causa de Deus. Deus levou o homem, mas por quê? Porque chegou a hora dele. Porque se Deus não quisesse, ele passava por tanta doença, por tanta doenças perigosas, mas não morria, vivia. Vocês concordam comigo, gente? Você concorda comigo que eu estou falando? Manda um áudio para mim, falando isso aí. Porque se Deus não quisesse, Deus não levava ele. Ele podia passar milhões de cirurgia, milhões de doenças, mas Deus curava e ficava nessa terra ainda, vivo. Mas chegou a hora dele, não tinha como falar que não chegou. Porque já estava despachado dos métodos há muito tempo. E ele não sofreu tanto. Deus levou ele porque chegou a hora dele. Ela vai brigar com Deus agora? Ela brigou com Deus. Ela falou tudo de ruim com Deus. Isso é uma pessoa ou é um incrédulo? Ela fez pior que teu Judas na Semana Santa que pegou Nosso Senhor. Todo mundo tá besta, todo mundo. Quando eu vi aquilo, olha gente, é pela misericórdia de Deus. Eu perdi o sono de noite, não dormi. Fiquei preocupada, rezando, pedindo perdão por ela. Porque ela tá perdida aqui nessa terra. A gente pensa, fulano é outro, mas ela falou no meio de todo mundo, da família e tudo, que Deus não existia na vida dela, porque Deus não curou o homem. E o filho também casado, mesmo jeito da mãe. Misericórdia, Senhor. Oh, meu Deus, perdoa eles, perdoa, papai. Tu sabe o que é que diz, porque hoje ela está viva por causa de Jesus. Se Jesus dizer, eu vou lhe levar agora, ele leva, tanto comigo como qualquer um. Jesus ele veio, trouxe a gente e ele leva. Só Jesus, viu, gente? Gente, reze pelo amor de Deus. Eu peço a vocês, reze. E quando você se parar com uma coisa dessa, você reza o credo, reza essa varraia, se benzendo, sabe, gente? E sai de longe de uma pessoa dessa, porque essa pessoa é um ser que vive no escuridão, que não conhece da luz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ela não conhece Jesus, ela há tantos anos de igreja, ela não conhece Jesus. Fala que é crente, esses crentes é o que é mais perverso que ter os católicos. Porque tem católico, que é eu e outros que amam Jesus, que protege, que ama nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é tudo que a gente tem, gente. Essa mulher é um profeta, pronta a Jesus Cristo. E por que está dentro uma igreja cheia de gente? Porque ela acabou de passar um derrame no mês passado e vive segurando na mão do outro para andar. E ela não conheceu a Jesus. Será que aquele derrame, Deus não botou ela para matar? Não botou o derrame para matar ela. E ela disse que é crente. Mas fazendo Deus, falando de Jesus, gritando com Jesus, que Deus não existe. Lá ela, eu não, meu pai, o Senhor sabe meu coração que eu sou. Hoje eu sou essa mulher porque eu devo o Senhor. Hoje eu estou essa mulher porque eu tenho o Senhor dentro de mim. Jamais eu trocar meu Deus por nada nesse mundo. Por Deus é o primeiro e nada. Os irmãos de luz, os bons irmãos de luz, os anjos do céu, Arcanjo Miguel, junto com os outros,
Nossa Senhora da Aparecida, nossa mãe padroeira do nosso Brasil, Nossa Senhora dos Desterros, os irmãos de luz que está tudo aqui, meu pai Ogum, meu pai Oxóssi, meu pai Xangô e meu pai Oxalá Babá, que é o nosso Deus grande, limpo e puro. As outras meninas me falou disso aí, afastou todo mundo dela, deixou ela sozinha lá do cemitério. E saiu bem fininho e foram embora. Só ficou ela e o filho. Porque quando ela falou isso, todo mundo afastou dela. Porque conheceu que ela estava com ser maligno acompanhada. Porque para falar isso, só o ser maligno. Porque de carne e osso. Uma pessoa de carne e osso fala que acredita que fazer isso. Eu tenho o álbum dela aqui. Meu, gente, tá aqui gravando. Ela falando. Não é fácil, não é mentira não, tá aqui. Que eu não posso botar do ar. Eu não posso, mas tá aqui. Eu, 56 anos que eu tenho, de 4 anos que eu recebi meu dom, eu já era uma criancinha de 4 anos, rezava debaixo do pé do cachoeiro. A minha mãe era benzedor, meu pai, meus avôs, meus bisavôs, tudo era benzedor. Mas eu nunca vi uma pessoa desse jeito. A primeira vez e a derradeira, eu acho. Tomara que eu nunca escuto mais uma palavra dessa. Crota de meu Pai do céu, a nosso Senhor Jesus Cristo. O grande homem, lindo, maravilhoso que é Jesus. A riqueza que a gente tem é Jesus. O dom a gente tem é Jesus que Ele dá. Ele deu, Ele está com nós. É o nosso Pai verdadeiro, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Se acorda enquanto Deus está vivo aqui com nós, está agarrado do lado da gente. Agradece tudo que a gente está fazendo com Deus. Porque Deus abraça nós, nós abraça Deus. Que coisa maravilhosa é abraçar Jesus e sentir a paz, a esperança, a saúde no colo de Jesus. Oh, meu Deus, que bom que o Senhor é na minha vida, na vida da minha família, na minha casa, no meu trabalho. Deus, eu não sou ninguém sem o Senhor, meu Pai. O Senhor sabe disso, Jesus do céu. Como que uma pessoa se atreve a fazer isso com o Senhor? Mas o Senhor vai acertar, ela vai acertar a conta com o Senhor, né, Pai? O Senhor vai acertar a conta com ela. A gente está de fora, porque o Senhor sabe, conhece minha alma, conhece meu coração. Tudo que eu sou, eu devo ao Senhor. Tudo que eu sou, eu devo a Jesus. Então, essas pessoas, ela não sei, sabe, gente, eu juro por Jesus, eu fiquei de boca aberta. Como que uma pessoa dessa teve coragem só pela misericórdia de Deus? E Deus, eu peço a Deus que perdoa ela. Perdoa, Jesus. Perdoa. E volta para ela enxergar o Senhor. Porque ela não tá com o Senhor. Ela está com o sebaligo dentro dela. Por isso que fala essa roupa de coisa. É o sebaligo. Fala que está dentro da igreja, que é a igreja, que é isso, que é aquilo. E não é nada disso. Por detrás está um ser maligno. Na frente dos outros é beleza, mas por detrás está um ser maligno. E todo mundo ficou descoberto. Ela descobriu com ela mesma, porque todo mundo que estava ali ficou sabendo quem era ela naquela hora ali. Que feiura, que tristeza, que misericórdia. Bora falar com Deus? Bora? Bora orar com Deus, o nosso Pai lindo, maravilhoso, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai querido e Pai amado, nessa hora eu estou entrando na sua poderosa presença, Jesus.
Jesus, perdoa aqueles que não sabem o que está falando. Pai, perdoa eles. Pai, socorre, Pai. Pai, socorre nós todos aqui nessa terra. Pelo amor de Deus, eu peço, Senhor. Meu Deus, leve a paz, a esperança, a saúde e a proteção para todos da gente. Nessa hora, Jesus, os anjos estão dos braços abertos sobre nós. O Senhor está com os braços abertos para abraçar nós. O Espírito Santo está junto com o Senhor para amar nós todos. Os irmãos de luz que estão aqui, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito por todos eles. Meu Deus e meu Pai, socorre aqui, meu Pai. Socorre nós aqui nessa terra. Deus, venha, Pai, proteger todos os seus filhos que estão aqui nessa terra. Pai, derrama um pinguinho do seu sangue sobre o nosso Brasil. Cada um que estiver enfermo, Pai, cada um que perdeu seus entes queridos, dê a paz, a esperança, a saúde, que alivia a dor deles, Senhor. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, ilumina a cabeça dos seus filhos aqui dessa terra. Clareie a alma dele para ele enxergar as coisas boas que o Senhor tem dado para todos da gente. Pai, clareia, Pai. Envia seu Espírito Santo, envia seus anjos agora sobre cada um da gente que trazer a vitória, a saúde e a proteção, tirando a magia negra, a praga, a inveja, a usura. Afasta, Jesus, tudo de ruim de seus filhos agora. Pai, eu peço ao Senhor, um grande guerreiro, lindo, maravilhoso que o Senhor é, nosso Pai, Criador do céu e da terra. Pai, o Senhor é perfeito, o Senhor é lindo, o Senhor é puro. A gente sem o Senhor, nós não estaríamos aqui, Pai. Nós só estamos aqui nessa terra porque está com o Senhor. E é nessa hora que eu peço todos eles, que o Senhor abrace todos os seus filhos, seja homem, seja mulher, aqui nessa terra, Pai. E quando a gente for dormir, Jesus, que o Senhor fique ao redor da gente. Fica, Jesus, com nós. Não deixa a gente por nada nesse mundo. Pai, eu peço perdão se de ontem para hoje eu pequei. Eu peço perdão. E se eu estou falando alguma palavrinha errada, o Senhor me perdoe. Tá bom, Pai? Pai, protege meus filhos. Dê a saúde para eles. Protege meus netinhos, dá a saúde para eles. Os meus consoletes. O nosso Brasil todo, fora do Brasil, socorre, Jesus. Pai, cada coisa que está acontecendo aqui nessa terra, eu peço ao Senhor que traga a felicidade, a paz, a esperança, a saúde para nós todos. Que abranda o coração e a mente de cada um, meu Pai, que não sabe o que conversa, não sabe o que fala. Então o Senhor abranda o coração, a alma, cure a alma dele, a força negativa afasta, para eles ficar curados, santos e salvos, no nome do Senhor, com o seu poder, com o poder do Espírito Santo, com o poder dos anjos do céu, com o poder dos bons irmãos de luz que estamos aqui. Pai, você corre. Você corre, você corre, você corre. Entra nas casas, entra dentro da minha casa, entra nas outras casas. Você corre nós aqui dentro da minha casa. Você corre os outros também que estão nas suas casas. Você corre na empresa deles, você corre no carro, aonde ele estiver no cantinho do nosso Brasil. Eu quero que o Senhor vá lá agora e faça amolecer o coração de cada um de seus filhos que está aqui na terra. Para eles amar mais o Senhor mais ainda, muito mais, porque o Senhor merece ter o respeito da gente, ter o amor grande da gente. O Senhor merece, Jesus. O Senhor merece, Pai.
deixo meu coração aqui para vocês todos. Vocês deixam o seu para mim. Eu me chamo Alaíde, sou a benzedeira com muito amor, carinho, respeito. Se vocês quiserem uma cura ou uma reza, procura a mim, manda o áudio que eu vou lhe atender. Lembrando que eu rezo pela foto, curo, e pela peça de roupa, gente. Tá bom, gente? Fica com Jesus, porque eu estou com ele. E até amanhã, que Deus quiser, ele vai querer. Ó, beijo para todos vocês. Que Deus abençoe nós todos. Um grande axé para vocês. Bom feriadão. Que Deus abençoe todos vocês. À noite eu entro em oração para nós. Que Deus e o céu protege todos vocês na sua casinha, na onde você estiver. Tá bom, gente? Aqueles que estão internados, Jesus está lá. Aqueles que estão em casa, acamados, Deus também está. Está cuidando deles, com certeza. Então vamos, pega esse dedinho aí, aperta. Estou fazendo aqui um favor grande, pedindo para vocês, para o YouTube saber que vocês estão gostando e me faz uma caridade. Nós aqui é uma troca. Tá entendendo? Porque quando a gente tem amor dentro da gente, nós temos amor pelo próximo. Então tem amor dentro de vocês. Eu tenho dentro de mim. Cada um orando, rezando, e nós vamos chegar na vitória de Deus por 2 pezinhos bonitinhos. Tem gente que viu você aqui embaixo, vai ver você lá em cima. E vai ficar sentado, assistir de camarote. Porque todos que querem o seu mal, vai ver você junto com Deus, subir na sua escada. Feliz da vida, com muita saúde e proteção. E eles vão sentar embaixo, mas vai olhar para cima e vai ver nós todos lá em cima. Que nós todos é filho de Deus, nosso Pai. Beijo.